Olá! Começa agora o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria entre o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de São Paulo e a Rede São Paulo Saudável. Meu nome é Luiz Gracindo, eu sou o vice-coordenador do Comitê de Ética. Nosso programa traz para você pesquisadores, pessoas que fizeram suas investigações, suas pesquisas dentro das nossas unidades, nos nossos serviços, utilizando nossos dados, que vem aqui dar uma devolutiva para o trabalhador de saúde sobre os resultados dessas investigações. Você pode participar do programa mandando sugestões para o e-mail canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br ou ligando a cobrar para o telefone 30 44 29 75. O tema hoje do programa Insight é dor e depressão no climatério. Quem vai conversar com a gente é a Anne Caroline Dedicação, que é fisioterapeuta do NASF das UBSs Paraisópolis 1 e 2, na região sul, e é docente também da Faculdade Albert Einstein. A Anne vai apresentar para a gente os dados que ela colheu, os resultados da dissertação dela de mestrado pela Universidade Federal de São Carlos, na área de avaliações e intervenções músculo-esqueléticas, cujo título é Dor, Qualidade de Vida e Depressão em Mulheres Climatéricas adscritas a uma unidade básica de saúde do município de São Paulo. Como vai, Anne? Muito bem, obrigada, Luiz. Anne, conta pra gente um pouco esse período da vida chamado climatério. Define pra gente o que significa. O climatério é uma fase biológica da vida da mulher. Ele compreende um período de transição entre a fase reprodutiva para a não reprodutiva. A principal característica é a diminuição progressiva da função dos ovários e uma diminuição dos estrogênios, o que acarreta em diversas manifestações clínicas que a curto, médio ou longo prazo vão interferir na vida e na saúde dessas mulheres. Ou seja, a menopausa é só um pedaço da história da mulher que está passando por essa fase do climatério. Exatamente. O climatério é todo o período. De acordo com a OMS, ele é dividido em 3 fases. A da pré-menopausa, que se inicia por volta dos 35, 40 anos de idade e se estende até o início dos ciclos menstruais irregulares. Daí então dá-se início à perimenopausa, que se estende até o primeiro ano após a última menstruação, que é o último ciclo menstrual. E depois tem a pós-menopausa, que se estende até os 65 anos. Como você disse, a menopausa só diz respeito ao último ciclo menstrual. E o diagnóstico clínico é feito retrospectivamente, ou seja, após 12 meses de amenorreia, que é sem os ciclos menstruais, que não seja detectada outra causa fisiológica ou patológica, é que ela recebe esse diagnóstico. Muito bem. E aí você resolveu se dedicar a estudar o sintoma da dor no climatério. Por que esse assunto lhe chamou a atenção, Anne? Eu, como fisioterapeuta, lido muito com a dor. E a dor é uma questão muito subjetiva, é difícil de avaliar. Então eu pensei, essa fase já é muito discutida, aqueles sintomas de fogacho, ondas de calor, palpitações, e a dor é sempre deixada de lado. Então eu achei interessante me aprofundar numa área que diz bem respeito à fisioterapia. Ah, tá certo. Me chamou a atenção, a tua dissertação é composta de 2 estudos, que é uma coisa meio incomum da gente ver aí. Como foi feita essa escolha? Você começou estudando a dor e depois chegou na questão da depressão. Como foi? Antes, quando surgem as ideias, eu sentei com a minha orientadora e a gente pensou o que a gente podia fazer. Então, a gente quis aproveitar e avaliar, ter um olhar mais ampliado, ter um olhar global. Então, poxa, mas não é só a dor. A dor vai interferir na qualidade de vida, então vamos avaliar a qualidade de vida. Dor também está relacionada à depressão, então vamos avaliar a depressão. Por isso que a gente achou interessante avaliar todas essas vertentes. Aí acabou virando mais do que um estudo, virando dois estudos. 2 estudos, exatamente. Muito interessante. E vamos falar um pouco da metodologia.
da sua pesquisa, como é que foi o campo. A metodologia utilizada é um estudo de prevalência. Explica para o trabalhador que está assistindo a gente, que também tem ideias de fazer pesquisa, sobre essa metodologia, que é que ela trouxe de vantagem para o teu estudo. O estudo, como você disse, né, o estudo de coorte transversal observacional. Então, a gente pegou uma população adscrita, né, então de 35 a 65 anos de idade, e através dos dados do SIAB, a gente fez uma randomização. Vocês utilizaram inclusive o SIAB, Isso. Que é o Sistema da Atenção Básica, né, que está disponível em todas as unidades de saúde da família, né, vão utilizar esse dado do SIAB, que aí você tem um perfil da população toda, que aquela equipe de PSF é atendida. Exatamente, a gente não quis tendenciar, convidar aquelas mulheres ou que já estavam passando em consulta, ou que pertenciam a algum grupo da unidade, então a gente quis pegar aleatório. Dentro disso foram selecionadas 93 mulheres que foram convidadas a participar desse estudo. Ele teve uma duração de uma consulta, que foi feita por mim, uma duração de 60 minutos, onde eu apliquei alguns instrumentos para avaliar todas essas questões que a gente conversou. Então, além da anamnese completa, eu utilizei um mapa de dor, que é a figura do corpo humano, que tem a face anterior e posterior do nosso corpo. Então, elas eram orientadas a pintar os locais que elas sentiam dor. Então, elas não só verbalizavam, elas pintavam onde incomodava elas. Para a gente mensurar a dor, eu utilizei a escala visual analógica, que é uma escala de dor que vai de 0 a 10 com faces de dor. Então, tem uma carinha sorrindo no 0, que significa sem dor, e conforme vai chegando perto do 10, vai tendo algumas carinhas tristes. Então, ela falava qual era o lugar daqueles que ela pintou que mais doía e qual era a intensidade dessas dores. Para a qualidade de vida, eu utilizei o questionário que chama SF36, que contém algumas questões gerais de componente físico, psicológico, tarefas do dia a dia. Para o climatério, sintomas específicos, eu usei um questionário que chama Menopause Rating Scale. E também para depressão, o inventário de depressão de Beck. Então, demorou muito tempo para fazer essa entrevista? 60 minutos, são questões objetivas. O legal desses questionários é que não tem muita questões abertas. Então, sente dor? Sim ou não? Sente ondas de calor? Sim ou não? Então, era fácil conduzir. E aí, como você pegou questionários que são validados internacionalmente, você pode comparar o grau de depressão que você encontrou aqui com o grau de depressão que você encontrou em outro país. Exatamente. Que usou o mesmo inventário de Beck, ou de qualidade de vida, que usou o mesmo SF36. Né? Exatamente. A gente viu que os nossos dados coincidiam com os países mais da América Latina, países subdesenvolvidos, e que havia uma discrepância grande quando comparado com Europa, Estados Unidos. Muito bem, muito interessante. Vamos falar sobre o primeiro estudo. Você estudou a prevalência da dor. Você encontrou uma taxa de dor músculo-esquelética, né, que é aquela dor dos músculos, dos ossos, das articulações, muito elevada, Anne, 92,55%. É muito alta mesmo ou eu que me assustei à toa? É muito alta, eu também me assustei, porque eu imaginava que esses dados apareceriam, mas não tão significativamente. De 93 mulheres avaliadas, 87 tinham alguma queixa de dor. E o que você pela tua experiência, pelo teu estudo mesmo, pelas mulheres que você teve oportunidade, dá para imaginar quais seriam as causas? Eu acho que é a associação de diversos fatores. A fase do climatério, por conta da diminuição do estrogênio, predispõe a algumas patologias musculoesqueléticas. Essa fase do envelhecimento, que traz consigo aquelas questões reumatológicas, tem a questão psicológica, tem a questão cultural, a questão social, a questão do trabalho. Muitas eram empregadas domésticas, faxineiras, cuidadoras de criança ou de idosos. Então, acho que essa associação é que fez ter esse índice tão elevado de dor.
Porque essa comunidade que você escolheu para pesquisar é uma comunidade de baixa renda. Uma comunidade de baixa renda. A comunidade de Paraisópolis, ela tem a maioria da população SUS dependente e com algumas peculiaridades entre as outras comunidades. Muitas mulheres que trabalham com esforço físico mesmo. Você falou aí, quer dizer então que existe uma questão hormonal relacionada à dor no climatério. Isso você descobriu na literatura? O que é que eles acham que acontece? Porque a mulher sente dor no climatério. Essa questão hormonal ainda ela é bem estudada, porque essa diminuição do estrogênio parece ter um impacto nas cartilagens do nosso corpo. Então, isso pode acelerar o processo de desgaste, que a gente correlaciona com o envelhecimento normal. Porém, nessa fase, a gente viu que ela dá uma acentuada. A literatura mostra que é nessa fase que surge realmente aqueles sintomas de dor, de limitação física, que começa a incomodar bastante. Ah, quer dizer que... Mas com isso, quer dizer que é normal sentir dor no climatério? Não é normal. Na verdade, por conta de todas essas alterações, acaba sendo uma queixa muito comum. Mas a dor é sempre um indicativo de que algo no corpo não está bem. Ela pode ser um simples cansaço do dia a dia, a falta de alongamento muscular, como pode ser um indicativo de uma questão muito mais séria. Por isso a importância dessas mulheres estarem acompanhando na estratégia saúde da família, para o médico fazer um diagnóstico precoce e eficaz e o tratamento ser mais adequado. Muito bem. Bom, para você que começou a assistir o canal Profissional agora, meu nome é Luiz Gracindo, esse é o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de São Paulo e a Rede São Paulo Saudável. Nosso programa traz pesquisadores que apresentam resultados de pesquisas que são de interesse de você, trabalhador da saúde, como é o caso da Anne Caroline Dedicação, que é fisioterapeuta do NASF, das UBS Paraisópolis 1 e 2, e autora da dissertação de mestrado Dor, Qualidade de Vida e Depressão em Mulheres Climatéricas adscritas a uma unidade básica de saúde do município de São Paulo. Anne, então mudando um pouco de assunto para o seu segundo estudo, que é a depressão. Você encontrou também uma taxa elevada, 45,16%. Por que as mulheres se sentem mais deprimidas nessa fase do climatério? Além de todas aquelas alterações biológicas e orgânicas que a gente já conversou, o climatério vem acompanhado por alguns fatores estressantes da vida e umas mudanças significativas, tanto no âmbito pessoal, como a própria adaptação a esse novo período, como no âmbito familiar, que muitas vezes coincide com os filhos saindo de casa para se casar, saindo para fazer uma nova vida. Tem a questão profissional, que as mulheres ficam mais inseguras com o avançar da idade. E todas essas questões dão o nome de janela de vulnerabilidade, o que deixa essas mulheres mais predispostas aos sintomas depressivos. Então quer dizer que tanto tem uma questão física mesmo, biológica, hormonal, que está mexendo na cabeça dessas mulheres e fazendo elas ficarem mais deprimidas, mas um monte de situações que para uma comunidade de baixa renda, isso deve pegar bem mais forte, né? Assim? Com certeza, a associação desses fatores sociais, econômicos e culturais vão definir o impacto real dessa fase na vida dessas mulheres. E você chegou a detectar algum grau de depressão grave em alguma paciente? Sim, foi a pequena quantidade, mas houve caso de depressão grave. Como eu faço parte do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é composto por uma equipe multidisciplinar e tem diferentes profissionais da área da saúde. A gente conta com um psiquiatra, então ele era acionado e realizava uma consulta com essas mulheres. Sim, que é muito importante, a gente que é do Comitê de Ética sempre chama atenção a isso. Se você vai fazer uma pesquisa que você está investigando alguma doença, se você descobre, você tem a obrigação ética de dar um encaminhamento para essa pessoa que você descobriu está com a doença grave, né? No caso, a depressão é uma doença que pode, inclusive, levar a alguma questão mais séria de perda de emprego, de perda de vínculos ou mesmo do suicídio.
Então, muito consciente a sua pesquisa, Obrigada. né? E diante dessas taxas de dor, de depressão, como você avaliou a qualidade de vida das mulheres estudadas? A gente utilizou o questionário, o SF36, e o Menopause Rating Scale também possuía alguns índices que davam norte para a gente sobre a qualidade de vida. Então, através do resultado desses questionários é que a gente chegou aos nossos resultados. E quais foram os resultados? Como está a qualidade de vida das mulheres da comunidade de Paraisópolis? A depressão e a dor causam um impacto bem negativo na qualidade de vida dessas mulheres. Então, a gente via que quanto mais alta a queixa de dor ou mais intensa, o impacto na qualidade de vida era bem mais negativo. O componente da qualidade de vida que mais pesou no fim foi o físico. Foi o componente físico. É verdade, porque tem uma taxa de dores muito elevada, muito né? Alta. Isso é que acabou chamando mais atenção. Muito bem. E o que a tua pesquisa demonstrou algum caminho para a atenção básica seguir? Como melhorar a qualidade de vida dessas mulheres? Que providências podem ser tomadas pelas equipes de PSF que com certeza atendem um monte de mulheres nessa fase da vida, né? Com certeza. Acho que a gente tem que assumir o nosso foco de ação e de promoção e prevenção de saúde e focar nas ações preventivas. Então, se a gente tem bem delimitada essa fase, dos 35 aos 65 anos, seria legal montar grupos educativos, focar a fase, a gente pode montar grupo de mulheres na fase da pré-menopausa e discutir dentro desse grupo as principais questões, assim como na perimenopausa e na pós. E não utilizar só a equipe nuclear da estratégia, mas sim também a equipe de apoio, os profissionais da equipe multidisciplinar, para ampliar a abrangência, que a gente viu que é bem complexo, né? Não é só a questão física, tem a questão psicológica, tem a questão cultural, social. Então, a ação preventiva ela é muito mais valiosa. A ação preventiva, por exemplo, a atividade física, por exemplo, ela pode modificar essa história? Pelo que a gente está falando aqui, parece que as mulheres no climatério estão fadadas à dor e à depressão, né? Mas tem como modificar através, por exemplo, de ações preventivas, atividade física, nutrição? Exatamente. A atividade física que você tocou é muito importante, porque a gente viu um alto índice de dor e também um alto índice de sedentarismo. Quase 81% das mulheres eram sedentárias. Então, isso é um fator bem relevante. A atividade física é um recurso terapêutico muito valioso e ela sempre que possível, ela tem que ser indicada. E a gente já vê estudos que mesmo a atividade física de leve intensidade já demonstra resultados bem promissores. Então, a orientação é, como você disse, a inserção precoce nas atividades físicas, que ela seja regular e que, se possível, tenha uma associação entre alongamento, exercícios aeróbicos e fortalecimento muscular, para elas não estarem fadadas a essa dor, a toda essa questão que vem junto com o climatério. Como eu sou médico, eu atendo várias mulheres que são de comunidades carentes também, de baixa renda, e elas falam que não tem tempo, e elas dizem assim também, eu já faço muita atividade física dentro de casa, faxinando, lavando. Tá correto dizer que se ela está fazendo o serviço de casa, ela não está sedentária? Eu também ouvi bastante isso na pesquisa, porque uma das perguntas era, pratica alguma atividade física? E a resposta era essa, não, mas eu já trabalho com isso, eu vou a pé. Não, isso não conta como atividade física. Atividade física tem que ser num ritmo constante, regular, com a roupa adequada, o calçado adequado, sem parar para fazer outras atividades, mantendo a respiração correta. Então, essas atividades é bom, ela é ativa. Ela não é uma mulher que é sedentária totalmente, mas não conta como a prática de uma atividade física. Muito bem. E que tipo de atividade física podem minimizar ou prevenir esses sintomas de dor?
que a gente pudesse indicar para as pessoas estarem recomendando os seus pacientes que são atendidos na nossa rede? A mais simples e a mais completa é a caminhada. O interessante é que já muitos estudos demonstraram que ela tem que seguir 150 minutos por semana. Isso é que vai trazer um benefício. Então, fazer 3 vezes por semana, menos que 1 hora, dá em volta de 50 minutos, já está excelente. Ou seja, 150 minutos, ela teria que fazer 30 minutos... 50 minutos, 3 vezes por semana. Ou 30 minutos, 5 vezes por semana. Isso, também. Aí as pessoas podem fazer os cálculos, de acordo com as suas possibilidades. Com as possibilidades, tem gente que tem mais disponibilidade só no fim de semana. Com certeza. Né? Tem muitas mulheres dessas, porque hoje em dia a mulher nessa fase, principalmente nas nossas comunidades de baixa renda de São Paulo, elas trabalham também, né? Não são apenas donas de casa, tranquilas e sossegadas. Tem que estar no trampo para colaborar com a renda familiar e ajudar na criação dos filhos e em seguida dos netos. Exatamente. Né? Tem que ter isso. Muito bem. E no caso a depressão, como prevenir a depressão? Que ações a gente pode propor para a prevenção da depressão? A própria atividade física? Assim, a atividade física é uma ação importante e mesmo as outras ações que fortaleçam vínculos sociais, que elas interajam com outras mulheres que também estão passando por essa fase, que elas tenham contato com o que está acontecendo com elas, se isso é uma coisa normal, se não é. Então, acho que a explicação, elas entenderem o que elas estão vivendo, também vai definir se elas vão ter um impacto importante na saúde mental. Isso pode ser feito em atividades de grupo, como individuais, não? Com certeza. No caso, você falou aí da atividade física com pesos também. O ideal é a associação, né? Que é o aeróbico, que poderia ser uma caminhada, o alongamento e o fortalecimento muscular. Daí a importância das UBSs também terem esses grupos para essas mulheres. Então, porque isso não é uma coisa tão disponível. Fazer caminhada é simples, né? Porque, enfim, bom, mais ou menos simples, porque nós estamos aqui na cidade de São Paulo, que é uma cidade que, às vezes, ela pode ser muito íngreme. Exatamente. Né? Mas esses recursos de pesos, de alongamento é mais simples, não? O alongamento é simples, qualquer profissional da saúde sabe muito bem orientar, é fácil de fazer, não tem que ter outro recurso, mas mesmo os pesos, tem que ter orientação de um profissional, mas ela pode usar garrafinha de água em casa, enche de água de meio litro, já serve como, um pacotinho de arroz, um pacotinho de feijão e utilizar como peso também é válido, mas desde que orientado por um profissional. Então, eu acho que é uma questão aí também da equipe ter uma iniciativa, né, de pensar nessa alternativa e tem sempre o apoio por trás dele, o apoio da equipe do NASF, que pode estar orientando alternativas, formas de oferecer isso para essa comunidade, que com certeza você pode encaminhar essas pessoas para uma academia, mas enfim, nem todas as pessoas da comunidade, várias vão poder fazer academia, mas nem todas da comunidade vão ter renda disponível para acessar esse recurso. Mas a gente conta com algumas ONGs que oferecem esses tipos de serviço, a gente então dá um jeito de orientar de uma forma diferente. O importante é que elas realmente façam essas atividades, porque a ideia é, eu tenho dor, eu tenho que ficar em repouso, eu não posso fazer o movimento. E a gente sabe que muitas vezes isso ainda acaba agravando a situação. Então, desde que liberado pela equipe de saúde da família, algum profissional de saúde que indique atividade física, é importante que a gente encontre o meio delas realizarem esse propósito. Muito bacana, Anne. E fala para mim, a pesquisa vai continuar? Quais são os próximos passos? A ideia é continuar, porque a gente achou, como a gente discutiu, um alto número
de queixas de dor. Então a gente quer descobrir a fundo o que realmente são essas dores, se tem a ver com o surgimento das questões reumatológicas, se tem a ver com a profissão exercida. A gente quer descobrir melhor a característica dessas dores. Tá certo, porque com certeza deve ter alguma relação aí com o trabalho doméstico, né? Pode sim. Muitas dessas mulheres tinham na sua profissão o esforço físico associado. Né? E também o trabalho muito braçal, trabalho manual. Isso. Né? E uma população que está muito sedentária. Há recursos para se estimular o combate ao sedentarismo? Ou é uma região que tem poucas praças, poucos parques? Eu não conheço bem a região lá. Você definiu bem, porque é bastante íngreme, tem muita subida e descida. Como várias comunidades aqui no nosso município, né? Exatamente, não existe muita calçada, mas existe um campo, que é inclusive em frente a uma UBS, e o próprio posto oferece a caminhada com profissionais da saúde. Então tem agente comunitário, tem equipe do NASF, tem mesmo médico ou enfermeiro, depende do dia. A gente faz uma ação de saúde e o pessoal continua com a sua caminhada. Eles se encontram 3 vezes por semana, às 7 horas da manhã, nesse posto, nesse campo, que é plano, confortável, coberto. Mas é um recurso pequeno, no fim, para uma comunidade tão grande, não? Exatamente. O bairro vizinho, que é o Morumbi, tem muito mais alternativas. Algumas pessoas se reúnem para fazer caminhada em locais que um pouco mais distante da UBS, mas que próximos à comunidade com essa característica. A gente sempre orienta que tem que ser em local plano para evitar lesões. Com certeza. E, Anne, fala um pouco mais. Teve algum outro resultado da pesquisa que você gostaria de comentar? Acho que os locais que a gente achou de maior queixa de dor, a gente já esperava, mas é importante a gente falar, que foi em primeiro lugar a coluna lombo-sacra, em segundo a articulação do joelho e em terceiro a coluna cervical. Isso dá uma pista sobre o que move, quais são as dificuldades de exercícios que essas pessoas estão tendo? Dá uma dica de que a coluna está muito relacionada à má postura também, então realizar as atividades do dia a dia com uma postura incorreta. E o joelho tem muito a ver com sobrepeso. A gente encontrou também um número significativo de sobrepeso nessa população. Então pode também estar associado a essas questões. Então, que é uma coisa que antigamente não se falava, né? Sobre o sobrepeso em comunidades de baixa renda. Se preocupa muito com fome zero, desnutrição, né? E carência alimentar. O que a gente visualiza nas nossas comunidades de baixa renda em São Paulo é uma situação diferente, né? A tua taxa de sobrepeso chegou a surpreender? Chegou porque ela é a que mais se destacou. A gente também calculou o IMC e a maioria das mulheres estavam em sobrepeso e obesidade. Ou seja, a maioria. A maioria. Quer dizer que o normal é ter peso acima da média, do esperado. Nessa faixa etária a gente encontrou a maioria com sobrepeso. Que com certeza tem relação tanto com sedentarismo quanto com alimentação. Com certeza. Muito bem, Anne. Está chegando ao fim o nosso programa, mas eu gostaria de pedir para você dar uma dica para o trabalhador que está nos assistindo, como abordar essas mulheres que estão passando por essa fase. Eu acho interessante a utilização desses questionários que eu fiz para pesquisa, por exemplo, esse Menopause Rating Scale. Ele é altamente confiável, é validado internacionalmente, fácil e rápido de aplicar. Ele tem 11 questões e as possíveis respostas são uma prevalência nos sintomas ou somatovegetativos, ou psicológicos, ou urogenitais. Então, com a aplicação simples dele, a gente consegue saber o que está mais incomodando a mulher nessa fase. Então, a gente tem mais ou menos um perfil epidemiológico e consegue trabalhar com a real necessidade que ela tem. Uma interessante dica, um instrumento que é fácil, facilmente, você consegue na internet, livre.
É livre, o nome, como eu disse, né, Menopause Rating Scale, a abreviação é MRS, e é super fácil encontrar, foi validado para o português em 2006, e ele dá um norte bem interessante para a gente no que a gente pode focar nossas ações. Muito bem. Os outros questionários também são disponíveis? Como é que repete para a gente? É o SF36? O SF36 de qualidade de vida, o inventário de depressão de Beck para depressão. Você encontra às vezes escala de depressão de Beck. Exatamente. A gente acabou de falar o Menopause Rating Scale. O mapa de dor é um instrumento legal para a gente trabalhar também, que a gente consegue pedir para ela pintar e ver onde dói. E como dor é muito subjetivo e difícil de classificar, a EVA, a escala visual analógica, também é muito bom ser utilizada, principalmente para parâmetro de melhora, para ver se nossas ações estão sendo realmente efetivas. Muito bem, uma dica interessante para aprimorar o cuidado dessas pacientes, utilizar algumas escalas. Deve demorar um pouquinho mais da consulta, mas com certeza o resultado é melhor. E pode ser aplicado também em grupos, né? Exatamente. Fazer uma atividade diferente. Muito interessante, Anne. Bom, então estamos chegando ao fim do programa Insight. Hoje recebemos aqui no estúdio da Escola Municipal de Saúde a Anne Caroline Dedicação, fisioterapeuta, mestre em avaliações e intervenções musculoesqueléticas pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, que falou sobre dor e depressão em mulheres no climatério. A dissertação de mestrado da Anne está disponível na BVS da Secretaria Municipal de Saúde, cujo endereço vocês estão vendo aí abaixo. Obrigado por sua presença, Anne. Gostaria de fazer algum agradecimento? Obrigada pelo convite. Eu gostaria também de agradecer toda a equipe da UBS Paraisópolis, que se empenhou bastante também na realização desse trabalho, e a todas as mulheres que ajudaram a gente a descobrir esses dados tão valiosos para os nossos tratamentos. Muito bem. Meu nome é Luiz Gracindo e o programa Insight vai ao ar toda a terça-feira, às 14 horas, aqui no canal profissional da Rede São Paulo Saudável. Lembrando sempre que essa TV é feita por você e para você.